Ezequiel capítulo 37, versículos 1, 2 e 11, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 11: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém. Ezequiel foi um profeta que viveu na Babilônia no tempo do cativeiro, quando Israel foi levado para a Babilônia. Israel nesta época estava dividido em Reino do Norte. O Reino do Norte já não existia mais. A capital era Samaria e havia sido já destruído pelos assírios mais ou menos 130, 140 anos antes. Restou apenas o reino do sul de Israel, as duas tribos de Judá e Benjamim. E estas duas tribos agora, cuja capital era Jerusalém, foram invadidas pelo exército caldeu, pelos babilônios. E o povo de Israel foi levado para a Babilônia em cativeiro. Israel agora estava sofrendo. Eles escrevem músicas para Deus, falando como nos salgueiros, às margens dos rios da Babilônia, nós choramos, e ali nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros que lá havia. E o povo da terra pedia para nós: cantem alguns cânticos de Sião, cantem alguns cânticos do Senhor. Mas nós falávamos: como é que nós vamos cantar um cântico do Senhor estando longe da nossa terra? Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, eu nunca vou me esquecer de ti. Eles falavam: os nossos olhos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quando a esperança vai embora, quando os sonhos vão embora, quando aquilo que nós esperávamos de bom que acontecesse em nossa vida parece que não irá acontecer mais, nós perdemos a guerra, nós perdemos a batalha, nós agora não temos saída mais. Era esse o sentimento que estava no coração deles, e Ezequiel estava entre eles. Ezequiel estava lá na Babilônia também. Ezequiel estava na terra do cativeiro, e ali na terra do cativeiro ele tem uma visão de Deus. Ele vê algo, o Espírito Santo toma a sua vida e mostra a ele uma visão. Ele tem uma visão sobrenatural e ao mesmo tempo aterrorizante. De repente o Espírito Santo leva Ezequiel para um vale, e ele vê um vale à sua frente, e aquele vale estava cheio de ossos de corpos humanos, ossos secos, ossos sequíssimos. E de repente ele ouve a voz do Senhor fazendo para ele uma pergunta: acaso esses ossos podem novamente voltar a viver? Porque não havia vida nenhuma, não havia sinal de vida, não havia fôlego, não havia palavras, não havia respiração, não havia sentimentos, não havia paixão, não havia nada, ali não havia nada. Era um cemitério de ossos. Ali havia a morte sobre a morte, porque os corpos já haviam se decomposto e ali só estavam os ossos. Será que pode haver restauração? Será que pode acontecer um milagre? Porque isto também representa as nossas vidas. Isto representa talvez a tua vida. Isto representa talvez a igreja. Isto representa às vezes um povo todo. Isto representa você, porque pode haver áreas
áreas na sua vida que foi se secando com o tempo e hoje está seco, e talvez esteja sequíssimo. Talvez possa haver áreas na sua vida em que você já não tem mais esperança de cura. Pode ser o casamento, pode ser qualquer área da vida que você olha para aquilo e a pergunta que vem: será que tem ainda alguma chance? Será que tem chance de cura? Será que tem chance de restauração? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Será que pode voltar a ter vida onde hoje tem morte? Será que pode voltar a ter alegria, a ter sorrisos? Será que pode voltar lá dentro da minha casa a ter prazer, a ter emoção, a ter paixão? Talvez isso também represente a tua própria vida, porque você um dia foi vivo, este exército um dia foi vivo, esses ossos sequíssimos um dia foram pessoas que amaram, pessoas que respiraram, pessoas que sonharam, pessoas que amaram a Deus, pessoas que serviram ao Senhor. A casa de Israel um dia teve vida, a casa de Israel um dia amou ao Senhor, a casa de Israel um dia Deus levantou profetas no meio do seu povo. A casa de Israel um dia teve adoração, teve Davi, teve os cantores, tiveram os levitas. Houve vida, houve danças, houveram muitas lágrimas diante do Senhor, houveram muitos homens que amaram a Deus, houve alianças, houve a palavra, houve os 10 mandamentos, houve monte fumegando com a glória do Senhor e a presença de Deus. Houve vida no passado, houve adoração verdadeira no passado, mas hoje a casa de Israel era um monte de ossos desconjuntados, desligados um ao outro. Eles estavam sequíssimos. A pergunta é: tem como levantar isso daí? Tem como haver cura? Tem como haver restauração? Algumas situações em nossa vida, nós achamos que não tem mais jeito. Às vezes alguma coisa que aconteceu, ou alguma perda que nós tivemos, nós pensamos: eu não sei se tem mais jeito. Às vezes algo que aconteceu em nossas vidas, e nós até pensamos: bom, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como resolver isso daqui, eu não sei que passo que eu possa dar. Será que tem jeito isso daí? Será que eu posso voltar a ser o que eu era? Será que eu posso experimentar as coisas que eu já experimentei? Talvez você esteja seco, mas um dia você teve vida. Às vezes a pessoa está seca das coisas de Deus, mas um dia ele teve vida. Um dia ele sabe o que é ouvir Deus falar. Um dia ele experimentou entrar no seu quarto e chorar e sair dali cheio com o Espírito Santo, e sair dali amando a Deus, e sair dali com seu coração cheio de sonhos, e sair dali da presença do Senhor com seu coração explodindo, querendo mais a Deus, vendo coisas grandiosas à sua frente. Mas às vezes a vida não foi como ele esperava, e aconteceram coisas em sua vida, e agora aos poucos ele foi morrendo. Áreas da sua vida foram morrendo, áreas para Deus na sua vida foram morrendo. Às vezes as pessoas, elas ficam muito tempo na igreja e elas precisam se renovar constantemente. A presença de Deus é uma renovação constante em nossa vida, meu amado. As experiências que você teve no passado, elas são muito boas, mas nós não podemos viver do passado. Nós precisamos ter novas experiências, nós precisamos experimentar novamente o poder de Deus, nós precisamos experimentar novamente ler a Bíblia e ela falar com a gente lá na nossa casa, no nosso quarto, e nos emocionar. Nós precisamos novamente nos apaixonar pelo Senhor, nos apaixonar por Deus, pela sua obra, nos apaixonar por ganharmos almas para Cristo.
Nós não podemos viver do passado. Talvez você se lembre do passado, mas hoje a sua vida está seca, seca, como estavam aqueles ossos que Ezequiel teve aquela visão. Sabe, nós precisamos saber o que é que levou para o cativeiro, o que é que fez Israel, que um dia teve as promessas, um dia teve alianças. O que é que aconteceu com Israel? O que é que aconteceu com o povo de Elias, o povo de Eliseu? O que aconteceu com a terra dos profetas? O que é que aconteceu com aquela multidão que muitas vezes esteve em pé na presença do Senhor, adorando ao Senhor junto com Davi? O que é que aconteceu com eles? Porque agora eles estão secos, porque a sua vida agora mudou, porque é que eles estão no cativeiro, porque é que eles são escravos agora, porque é que você é escravo agora, porque é que a sua vida está seca hoje, porque é que você não é mais a pessoa que você era ou que você foi no passado. Nós precisamos descobrir a razão, porque quando nós descobrimos a razão, nós descobrimos o caminho para a cura. Quando nós descobrimos a razão, nós descobrimos o que é que eu preciso fazer para resolver esta situação. O que é que eu preciso fazer? E a Bíblia fala no capítulo 36, nos versículos 17 e 18, fala que o problema de Israel foram duas coisas: a violência e a idolatria. Quando Israel começou a buscar outros deuses, quando a gente começa a colocar outras coisas à frente de Deus, quando Deus já não é mais o primeiro na nossa vida, quando nós não buscamos ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar, quando a gente vai deixando que outras coisas ocupem o lugar de Deus em nossa vida. Pode ser uma pessoa, pode ser a namorada, pode ser o namorado, pode ser o dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser alguma coisa que você sabe que aquilo não pode estar à frente de Deus, mas às vezes coisas em nossa vida começam a entrar no lugar de Deus e nós nos tornamos idólatras. Idólatra não é apenas a pessoa que se curva diante de uma imagem. Idólatra é a pessoa que coloca qualquer coisa, qualquer pessoa à frente de Deus, e a gente vai se afastando de Deus e áreas em nossa vida vão se secando. E foi isso que aconteceu com Israel. Então o Senhor falou para ele: profetiza aos ossos secos, fale para eles se ajuntarem, fale para crescer a carne. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, ele começou a ver barulhos, houve ruído. A palavra sendo falada trouxe ruído, trouxe movimento. A palavra sendo falada abrasa o nosso coração, começa a trazer um pouco de vida para a nossa vida, para a nossa casa, traz movimento lá dentro. E os ossos se juntaram e cresceram os nervos e os músculos e a carne e a pele, mas não havia vida. Então ele disse novamente: profetiza e dize ao Espírito que entre no corpo destas pessoas. E a Bíblia diz que o Espírito entrou neles e era um exército numeroso de pessoas. Deus falou para eles 4 coisas que iriam acontecer. Primeira delas, versículo 12: eu vou abrir a sepultura e vou fazer vocês saírem dela. Talvez você esteja morto precisando de ressurreição nesta noite. Talvez o teu casamento esteja morto precisando de ressurreição nesta noite. Talvez a tua vida espiritual esteja morta precisando de ressurreição nesta noite. Você já foi uma bênção, você já foi um homem de Deus, você já foi uma mulher de Deus, você já foi um jovem, uma jovem cheio com o Espírito Santo. Você já teve sonhos para Deus que abrasavam o teu coração e faziam você acordar de madrugada para orar. Quantas madrugadas você ficou na presença de Deus chorando e falando para Ele: Senhor, eu quero mais e mais e mais e mais da Tua presença. Quantas vezes você ofereceu a tua vida para Deus e falou: Senhor, eu só encontro alegria em Ti, eu só encontro razão para a minha vida no Senhor. Mas os anos se passaram e hoje você está seco e você morreu e o teu coração está vazio. Você não tem mais prazer em orar, você não tem muito prazer
prazer em vir para a igreja. Você troca a igreja por qualquer coisa, você troca a igreja por qualquer evento. Talvez você não tenha mais esperança, talvez você se conformou, talvez você se acomodou, talvez você se conformou com a velha vida, talvez você se conformou com a vidinha que você tem, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: eis que eu vou abrir a vossa sepultura e vou fazer você sair dela. É o que Deus quer fazer na tua vida hoje à noite. Segunda coisa, Deus falou o seguinte: eu vos trarei de novo a terra de Israel. No versículo 12, eu vos trarei de novo. Deus está falando sobre restituição. Aquilo que te foi roubado, Deus é poderoso para devolver para você. O que você perdeu, Deus é poderoso para dar a você em medida muito maior. Aquilo que você perdeu e que foi roubado, que o inimigo saqueou a sua vida, o inimigo roubou os teus sonhos, o diabo roubou os teus sonhos. Deus está falando que Ele é poderoso para restituir e dar a você algo melhor e maior do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que você foi roubado na sua vida, meu amado. Se o diabo roubou os seus sonhos, Deus quer fazer você sonhar de novo, e Deus quer abençoar a sua vida para que seja melhor, os seus últimos dias sejam melhores do que os primeiros dias. Você crê nisto daí? Eu creio nisto daí.